Você conhece o Vickers 700 e 800? Ele é um avião turbo-hélice britânico de médio alcance e foi o primeiro avião no mundo adequado a operar em diversos tipos de clima, equipado com uma fuselagem pressurizada e podendo acomodar aí uma média de 40 passageiros com 3 tripulantes. Ele foi um avião que corrigiu os problemas da variante 630, que foi um protótipo. Ele é considerado como um protótipo muito pequeno e lento e tinha um custo operacional mais alto para um serviço regular na época. As companhias aéreas queriam um avião melhor, mais rápido, então a Vickers foi lá e aumentou esse 630 de 32 para 40 passageiros, com motores novos e mais potente. Esse novo avião foi chamado então de Vickers Viscount, com sotaque britânico que eu não sei fazer. Voou em 1950, tendo a sua certificação 3 anos mais tarde, quando começou a voar então pela antiga British European Airways, a BEA, hoje comprada pela British Airways. E o pessoal dos Estados Unidos estavam de olho no avião, especialmente por ele ter uma economia operacional e um sistema de pressurização. Isso contribuiu e muito para o sucesso deste avião. A aeronave tem velocidade máxima de cruzeiro de 276 nós, 511 km por hora. E uma autonomia de até 2.143 km, o que era muito para sua época se considerar o tipo de avião. Ele pode voar até 28.500 pés, o que é muito alto também para esse tipo de avião. Como eu falei, podia acomodar aí na média de 40 passageiros por voo, mas algumas configurações era possível até 48 passageiros. Dentre as 444 aeronaves produzidas entre 1948 e 63, existia uma série de variantes, tanto na versão 700 como na versão 800. Eles utilizavam, por exemplo, a nomenclatura Type 708 para a Air France, com 49 assentos, e o motor Dart 506S, ou a Type 803 para a KLM, com 53 assentos, e o motor Dart 510. Falando nesse 800, ele foi uma variante com uma cabine estendida, ou seja, era um pouquinho maior. 1,2 metros maior que a variante 700. Desse foram construídos 67 aviões. Da variante 810 foram construídos 84 aviões com motores Dart 525 e, sendo a variante de maior sucesso, a 700, que foram construídos 287. Curioso que o Type 663 chegou a ganhar motores a jato, algo não muito comum na época, lembre-se lá na época dos Comet. E aí, claro que não deu sucesso, aí eles voltaram para ser um turbo-hélice. Depois que a BEA começou a voar, outros operadores também compraram avião, se interessaram pelo modelo, como a British Eagle. Durante os anos 60, o avião foi super importante nas rotas domésticas dentro da Escócia, fazendo concorrência direta então com o Douglas DC-6. O Vickers 700 fez um voo de Londres para Nova Zelândia e chegou em apenas 40 horas. 9 horas antes do DC-6. Naquela época chegar em 40 horas em Londres, Nova Zelândia, era um negócio incrível. O avião também fez sucesso na Austrália pelo seu desempenho, o que ajudou a desenvolver o tráfego local. Lembrando que a Austrália também é um país bem grande, ou seja, um avião desse ajudou e muito. Até, claro, a chegada dos jatos, alguns anos depois, ali no finalzinho dos anos 50, o jato já estava se tornando muito popular. Logo o avião chegou a Trans-Canada Airlines, que ficou em dúvida se escolhia ele ou o Convair 240. Só que o Convair 240 ainda operava motores a pistão mais antigos, a tecnologia mais antiga. Assim, as companhias americanas também ficaram de olho no Vickers 700 e compraram aviões. As duas principais companhias aí da época, a Continental Airlines e a Northeast Airlines. Depois teve a United e tal, que eu vou mostrar algumas fotos aí. Mas aqui também voou o avião, foi a Cubana de Aviación, antes do embargo americano, nos anos 60. Na África, de importante foi a South African Airways. E aqui no Brasil, a VASP chegou a ter impressionantes 15 aviões, tanto da variante 700 como da 800. E 15 para a época era um número impressionante. O avião chegou a operar na British Airways em 1982,
Aos poucos ele começou a ser trocado por aviões mais novos e também voou pela British World Airlines até 96, ou seja, 46 anos depois da sua introdução. Muitos voaram na África até o meados dos anos 2000, não se sabe exatamente quando foi o último voo, mas é possível observar essa maravilha em muitos museus pelo mundo. Tem aqui no Brasil, por exemplo, no Museu da Força Aérea Brasileira, no Rio de Janeiro. E vale lembrar que esse avião da FAB foi conhecido como VC-90, uma designação militar para o modelo original, que era uma variante 759, e foi o segundo avião presidencial do governo brasileiro. Podia voar aí até 537 km por hora e com alcance de 2.363. Veio em 1954 para substituir, na época, o antigo Lockheed L-18 Lodestar. E era feinho mesmo, né? Naqueles tempos, quem governava o nosso país era Juscelino Kubitschek, o homem que criou Brasília. E foram duas unidades que serviram o governo brasileiro até 1987, com mais de 13 mil horas de voo. Ganhou o apelido de Cafona. Acho que vale um vídeo aqui no canal comentando um pouco da história dos nossos aviões presidenciais, que tem bastante história aí para contar. Vamos dar uma olhada então em algumas empresas que voaram avião, não todas, mas algumas mais importantes aí. É até estranho pensar que algumas empresas voaram esse aviãozinho. Vamos dar uma olhadinha aí numa foto da Aer Lingus da Irlanda, tem a Air Canada, a Air France, a Alitalia, a ANA do Japão, a Arkia de Israel, a própria BOAC do Reino Unido, a BMA, a Capital Airlines, uns aviões bonitinhos aí da Falcon Air, Harrison Air, a KLM da Holanda, a LOT da Polônia, a Lufthansa da Alemanha, como já citei, a Northeast, a Philippines, olha só, a Philippines lá das Filipinas operou avião, a Pluna, como eu falei também a South Africa, a TACA, a TransCanada Airlines, a Turkish, olha só, a Turkish também teve, como eu citei, a United e, claro, a nossa VASP aí, além da Virgin Atlantic, olha só. O modelo foi retirado do mercado por questões naturais. Novos turbohélices mais econômicos e jatos substituíram o avião. Muito bem, o vídeo de hoje é esse. Se você gostou, é um assunto que eu praticamente não encontrei informação em vídeo desse avião. Se você gostou, deixa um joinha maroto também, seja membro aqui do canal se você não é, se inscreva, aí se você ainda não é, inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo. Toda semana tem vídeo novo e até o próximo. Aquele abraço.